Olá, eu sou o professor Rodrigo Varela, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e vamos aqui esclarecer algumas dúvidas sobre essa matéria. Você ouviu falar já em sistemas processuais penais? Ora, isso significa a maneira com que as pessoas julgam os crimes ao longo da história. Nem sempre os julgamentos foram como são hoje, né? Desde de Caim e Abel, na Bíblia, é o primeiro crime da história, né? De lá para cá, muitos outros crimes aconteceram e o julgamento deles seguiu regras da época. E esses são os chamados sistemas processuais penais. Ora, nós temos três sistemas processuais penais: o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto. Ora, são sistemas que foram surgindo ao longo da humanidade, ao longo da história do mundo. O primeiro foi o sistema inquisitivo, que surgiu lá na Idade Média, né? Lá naquela época, né, na Idade Média, você tinha um julgamento extremamente injusto, um julgamento extremamente rigoroso, onde o réu não tinha chance de defesa. Então esse nome, sistema inquisitorial ou inquisitivo, a gente vê muito, né, na chamada Santa Inquisição, a Igreja Católica da época fazendo uma série de julgamentos que na época eram considerados corretos, porque o sistema da época era esse, e que hoje nós vemos que são julgamentos muitas vezes arbitrários, né? O julgamento mais famoso da humanidade que seguiu esse sistema inquisitivo foi justamente o julgamento de Cristo. Jesus Cristo foi condenado pelo sistema inquisitivo, ou seja, sem chance de defesa. Ele não tinha como se defender, né? E ele foi julgado. O julgamento era sigiloso, como mostra bem a história, né? As pessoas não podiam ter acesso ao julgamento, só era feita a execução pública para mostrar às pessoas que o rigor da lei para não fazer uma coisa, como servir de exemplo. Então esse julgamento ele seguia questões muito arbitrárias. Não havia separação da função de julgar para uma função de acusar. A mesma pessoa acusava e também julgava. Então, esse era o retrato do sistema inquisitivo daquela época. Ora, depois disso surgiu um sistema novo, acusatório. Ele surgiu no pós-Idade Média, quando começaram as ideias do iluminismo, né? Então a Revolução Francesa ela trouxe uma série de inovações em várias áreas, inclusive na área processual penal. Ela passou a considerar o julgamento muito mais humano, né? Dando mais direitos, dando direito, na verdade, que não tinha nenhum, dando direito aos réus de se defender, então garantindo direitos fundamentais da pessoa humana, e assim vai. Um sistema muito mais justo, muito mais correto, que é o sistema que o mundo utiliza hoje em dia, né? Apesar de que temos também o sistema misto, que é um sistema que o nome diz, né, mistura os dois primeiros. Uma parte do sistema uma parte do julgamento seria inquisitorial, uma segunda parte seria acusatório. Essa seria uma fase misturada dos dois. Então, esses são os três sistemas que nós temos em termos de sistemas processuais penais. O Brasil, por sua vez, não adotou formalmente nenhum dos três. O Código Processual Penal Brasileiro não define qual o sistema nós usamos. As doutrinas divergem sobre isso. Muitos entendem, a maioria entende que o sistema nosso é o acusatório, né? Mas tem também quem entenda que o sistema nosso é o misto, já que no inquérito policial haveria traços muito fortes do sistema inquisitorial, né? Mas não existe o chamado juiz da instrução, que é o marco, né, que é feito no sistema misto. Não temos um juiz que atue na parte de investigação. Quem atua na investigação é a polícia, que é um órgão fora do Poder Judiciário, é um órgão do Poder Executivo. Por isso a divergência. Alguns entendem que o inquérito seria inquisitorial, o inquérito é inquisitorial, que ele seria parte do processo penal, sendo então a primeira parte, portanto seria misto, e há quem entenda que o sistema brasileiro é acusatório justamente porque o inquérito ele é pré-processual, ele está numa fase anterior, e que o julgamento de fato acontece
já na ação penal. Por isso a divergência doutrinária entre o sistema acusatório e o sistema misto no caso brasileiro. Ok? Então, esse foi o esclarecimento sobre os tipos de sistemas penais brasileiros, no mundo, né? E também no Brasil. E se você gostou da informação, quer saber mais sobre direito penal ou processo penal, acompanhe nossos vídeos e nossas aulas. Muito obrigado.